É isso aí, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal com mais informações do Palmeiras, que venceu mais uma e tá líder isolado aí da Libertadores da América. Nós vamos conferir tudo desse jogo com os nossos amigos da ESPN Brasil, né? E o que o Abel também tá falando aí sobre o Verdão. Então já se inscreve no canal e deixa seu like para ficar por dentro de todas as notícias do Palmeiras que saem no nosso canal, né? Sem mais delongas, bora conferir tudo o vídeo de hoje. Vamos lá. Falando, né? Não são times tão complicados para... É ele? Tem Abel. Vamos lá? Abel Ferreira. Acho que entramos muito bem no jogo. Conseguimos, através da circulação de bola, encontrar espaços no corredor. Criamos oportunidades, fizemos um golo. Podíamos, mesmo na primeira parte, vir para o intervalo com um placar mais alargado, 2-0, por exemplo. Acho que conseguimos, sem bola, tapar os caminhos do Cerro Porteño e o que conseguiram foi escanteios, corners. E depois, na segunda parte, a toada foi muito igual. O Palmeiras a controlar o jogo, o Palmeiras a criar. Eu acho que se tivesse, para além daquilo tudo de bom que foi feito, se tivesse que apontar algo a melhorar, era nós podermos ter feito o 2-0 mais cedo. O Cerro Porteño acreditou sempre até ao fim que podia empatar o jogo, inclusive mandou uma bola no poste e na trave. E nós acabamos por depois fazer o golo 2-0 já muito tarde. Portanto, na minha opinião, foi um bom jogo da nossa equipa, mas se tivesse que melhorar alguma coisa, era ter feito o 2-0 mais cedo, que nos ia dar outra tranquilidade e outra segurança para o jogo. William, boa noite a todos, boa noite ao pessoal em casa, claro. Eu estou de pleno acordo com tudo que você falou, mas eu estou chocado que nenhum companheiro, nenhum dos senhores até agora, a única pessoa que está dispensada dessa crítica é o Birner, porque ele não foi acionado ainda, apenas boa noite. É apenas por isso. Essa crítica, assim, Mas eu sei, estivesse no pacote, mas eu também. sei que em pouco tempo ele já vai merecer alguma crítica. Pode ter certeza. Mas eu tô surpreso que os senhores ainda não disseram o nome do Lucas Evangelista para falar do jogo do Palmeiras hoje. O Estevão fez isso, o Estevão fez aquilo, o Abel isso, o Abel aquilo, o Palmeiras isso, o Palmeiras aquilo. E se a gente deixou para você? É claro que eu estou brincando com vocês, mas eu falei no nome do Evangelista porque, em vez de ficar se lamentando pela falta ou rolando no chão, ele bateu logo, ele rolou logo a falta e posicionou o Estevão para um chute de até longa distância, né? Se você for pensar, estava distante da área. Sim. Mas o Estevão, ele é um finalizador tão preciso e ele é um cara que tem tanta confiança para chutar de fora da área, que ali, muito provavelmente, o Lucas Evangelista já sabia que estava criando uma possibilidade de finalização para o companheiro. E aí o Palmeiras sai na frente. Porque eu estou lembrando disso, porque no fim de semana, pelo Brasileirão contra o Vasco, o Palmeiras também não fez uma partida brilhante, porque não é o que tem acontecido, mas ganhou num bote dentro da área na saída de bola errada, conseguiu fazer o gol, foi o suficiente para mais 3 pontos e o Palmeiras está lá nas primeiras posições. Na primeira, né? Por questão de gols, é líder do Brasileirão. Então é um time que não está no seu melhor momento e eu acho que isso vai continuar sendo cobrado do Abel, da comissão técnica, talvez mais rapidamente do que se imagina, porque no Brasil a pressa é muito grande, o imediatismo é o que manda, porque é o melhor elenco que o Abel tem desde que chegou no Palmeiras. Sem dúvida. E 2025 é um ano que tem que ser igual a 23 e antes, não pode ser igual a 24. Mas, descontado o campeonato estadual, as coisas que estão no calendário que importam de verdade ainda estão no início. O Palmeiras fez mais uma vez uma fase de grupos. Eu já vou falar fez, porque faltam 2 jogos em casa. Sim. Mas fez, eu acho que já dá para falar fez, uma fase de grupos de manual para se posicionar muito bem para as fases decisivas da Libertadores, quando provavelmente o time estará jogando mais do que está. Há algumas peças recém-chegadas mais confortáveis, mais à vontade. E só para terminar esse início, o gol do Vitor Roque, eu acho que daqui a algum tempo as pessoas e ele próprio vão lembrar
desse momento, dessa noite, desse jogo, como uma ocasião muito importante para ele. Porque se ele não paga o gol que ele perdeu, e ele fez um gol infinitamente mais difícil de fazer do que o que ele perdeu. Pois é. Uma situação, assim, absurda e inexplicável. Mas se ele não paga esse gol, mesmo já tendo marcado na rodada anterior, e encerrado esse jejum desde que ele foi contratado, eu acho que isso ia incomodá-lo demais. Estava incomodando no próprio jogo, né, André? Durante o jogo. E no final ele consegue essa jogada. Lançado, 3, 4 marcadores, ele consegue se virar ali dentro da área e faz um gol que para ele vai lembrar muito desse gol ainda. Só antes do Birner falar, pegar o gancho só do que o André falou do elogio ao Evangelista, que merece todos os elogios, porque não é o padrão do futebol brasileiro, mas eu vou estender o elogio ao árbitro também. Porque aqui tem muito árbitro que, para não se complicar, vai dar aqueles 3 apitinhos nervosos. Não, peraí, para bater a falta, tal, e aí acaba beneficiando o infrator. Então, legal também que o árbitro fez o que é correto, o que manda a regra, né? Nesse tipo de falta, você não precisa de barreira, nada. Ele deixou que a falta fosse batida e, por isso, também o prosseguimento da jogada que acabou permitindo ao Palmeiras fazer o seu gol. Então, só ressaltar isso também, porque muitas vezes no futebol brasileiro a gente vê o árbitro que marca uma faltinha dessas querer segurar um pouco, sabe? Para todo mundo se reposicionar e tal, e não tem que ser assim, evidentemente. Perfeito. A gente vendo alguns lances do Vitor Roque, realmente esse gol é inacreditável. É uma péssima finalização, mas ele não tocar pro Estevão, se era para... Mas ele tinha uma grande opção ali de finalização, tinha várias opções de finalização e tinha assistência. Ele fez a única coisa que ele não podia fazer. Eu fiquei com a impressão que a perna de apoio dele, ele escorregou, que ele perdeu. Pode ser, a gente vê depois o lance de novo. Antes aconteceu isso, de fato, mas acho que assim, ele conseguiu se recuperar e aí ele podia ter feito... Por exemplo, se ele abre um pouco para a direita, o goleiro vai ter que acompanhar. Sim. E se o goleiro acompanha, basta ele tocar para o Estevão empurra para... Então assim, ele foi muito... Né? Vamos lá. A gente vai ver o Vitor Roque já na sequência de novo. Aí ele dá ele se atrapalha ali, né? Eu não sei, parece que ele fica nervoso ali. Eu não sei se ele perde a passada ou se ele escorrega, né? Isso. Porque o pé esquerdo dele fica muito para trás e dobra. É agora. O movimento da perna esquerda é estranho, tá vendo? O Estevão se mantém atrás da bola, né? Para receber o passe. Tá? É incrível, ele chuta em cima do goleiro. Ele tem um gol escancarado à frente dele, um companheiro do lado para passar, em boas condições. É inacreditável. Mas esse momento aí que você fala, né? Liga. Sim, sabe? Inteiro no lance do golaço, 90 e tantos minutos. Sem dúvida. Vamos ouvir então o Vitor Roque e tem mais uma palavrinha do Estevão, hein? Antes de passar para o Birner. Vamos lá. Vitor Birner. Não sei, pode ser também. Pode ser isso, depois de ter perdido o gol, deu uma balançada, mas vida de atacante é assim, nem sempre vou fazer, às vezes eu vou perder o mais fácil e fazer o mais difícil, como foi, mas estou muito feliz pela vitória, que foi o mais importante nessa noite hoje. Cara, acho que a nossa competência fora de casa é muito boa, sabe? Acho que a gente sabe jogar fora de casa, junta a experiência dos mais velhos com as pernas dos mais novos, então, como eu falei, é um grupo muito unido, um grupo que sabe passar por dificuldades, sabe se ajustar às dificuldades do jogo, né? E a gente sabe ser eficiente também, como a gente foi hoje. E graças a Deus a gente está numa sequência muito boa e hoje a gente pode sair com a vitória. Um dos objetivos é conquistar a primeira colocação geral agora, com 100% de aproveitamento? Com certeza, acho que foi o nosso primeiro objetivo, era classificar em primeiro, fazer os gols e sair com a vitória a cada jogo possível. A gente está conseguindo isso, a gente sabe que tem mais 2 jogos ainda e vamos tentar sair com a vitória, se Deus quiser. O Abel disse que não quer pensar que você vai embora. E você está pensando? Não, cara, eu estou tentando aproveitar o máximo de momentos possíveis aqui, porque são pessoas maravilhosas e com certeza vou sentir muita falta disso, mas vou estar realizando um sonho e espero levar todos eles do fundo do meu coração. O que eu posso esperar mais do time que é líder do Campeonato Brasileiro e faz a melhor campanha na Copa Libertadores? Porque aí a gente olha para o lado, e eu estou olhando para o Pedro Ivo Almeida, como ele faz muito bem, a gente tem que olhar para os outros clubes. Há clubes também muito mais fortes que os seus adversários e que não estão fazendo. Vamos falar de um deles daqui a pouquinho. O que se espera deles. Então, eu acho que pro momento da temporada, olhando o calendário destrutivo, 2 jogos por semana, pouco tempo para treinar e etc., o Palmeiras cumpre bem o que dele se espera até o momento, mesmo não jogando o que eu espero que vai jogar ao longo da temporada. Não, rapidinho só para seguir, eu acho que a gente teve esse papo aqui numa segunda-feira que a gente debatia a fritura exagerada dos treinadores, que parece que a gente está sempre no... mas podia ser melhor.
mas o nível, a régua é mais alta, o teto é mais alto, podia ser melhor. Eu acho que o Palmeiras se encaixa nisso. O time podia estar jogando mais bola? Podia sofrer menos ou competir melhor contra o Cerro Porteño no primeiro tempo? Podia. Mas dentro de tudo que a gente enxerga, que a gente não tem 70 grandes partidas de uma equipe, sabe? É ótimo, porque há um mês, 2 meses, pouco mais de um mês e meio, a gente estava tendo aqui que debater, porque do lado de fora a questão era se o ciclo do Abel tinha se encerrado, organizado depois do jogo vaiava. Então o que se faz? O trabalho que anda. E com os números, é comparativo. O Palmeiras briga pela melhor campanha para levar vantagem sobre os seus rivais diretos na competição. O Palmeiras está muito bem. Podia. O Vitor Roque, o gol de hoje é importante pela confiança, para tentar chegar perto dela, porque ela não está estabelecida. O Estevão já teve que fazer um outro tipo de jogo hoje, não exatamente como vinha funcionando com gente correndo pela direita. Tem coisa melhor, todo mundo tem. Mas entra naquele papo nosso. Se a gente sempre se apegar ao podia ser melhor, nunca vai estar bom. Só a semifinal da Champions. Até porque... E vamos PSG. Quem não poderia estar melhor? Eu acho que todo mundo podia estar melhor, obviamente. Até todos os times do futebol brasileiro. Não vou nem entrar, eu acho que não vou nem entrar no jogo da Champions, que aliás, enfim, não vou. Ele tá louco para entrar nesse jogo, mas eu falei para ele, calma, não é o tema. Mas, cara, a questão é que o Palmeiras, assim, ele vai garantindo tudo que ele pode garantir nesse momento. Então, ele encaminha muito bem. Ele já é o líder do grupo, já podemos dizer, acho que já vai ser líder do grupo, mas encaminha muito bem, inclusive a primeira colocação geral. Aí eu não sei o quanto o Abel faz questão dessa primeira colocação geral e o quanto ele vai escalar os principais jogadores na Libertadores. Ia fazer questão, Jean. Tem condições disso e é importante. Eu não sei, porque assim, a questão é a seguinte, eu até acho que, obviamente, ele tem que se importar com ser o primeiro colocado de geral. geral. Muito bem fora de casa. Mas não é nem por isso. Eu acho que assim, é importante, claro que é importante decidir em casa. E não adianta dizer que no ano passado foi eliminado em casa pro Botafogo e pro Flamengo. No limite. Exato. E só foi no limite porque o segundo jogo foi em casa. O time tecnicamente melhor que o Palmeiras. Exato. Exatamente. Então, assim, o Palmeiras nos 2 casos quase conseguiu reverter situações que pareciam irreversíveis pelo único motivo de estar jogando em casa. Porque o time também não estava jogando tão bem naqueles momentos. Então, eu acho que é importante olhar para isso, mas acho que, considerando que você vai enfrentar Sporting Cristal e Bolívar, e considerando o valor de cada jogo do Campeonato Brasileiro, seria o caso do Palmeiras agora olhar para essa reta final de fase de grupos, dizendo, cara, eu não preciso dos 11. Mas como aliás fez hoje, né? Exato. Hoje o Alan começou jogando, né? Hoje a gente está... O Evangelista o Estevão, o Vanderlan. Então, assim, a gente está falando de jogadores que não são titulares e que começaram a partida. E acho que isso pode até se reforçar no jogo em São Paulo, porque aí não tem essa coisa de não vai nem viajar. Não viaja, fica no banco, deixa os principais no banco, se precisar usa, mas eu acho que vai caber para o Palmeiras essa decisão de talvez aumentar ainda mais o número de não titulares para essas duas partidas finais na fase de grupo. É isso aí, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje com essa vitória do Palmeiras, muito importante, né? O time vem crescendo cada vez mais confiante, entrosando cada vez mais. Por mais que algumas pessoas acreditem que ainda não está um bom futebol do time do Palmeiras, mas acredito que está fazendo o que precisa, né? Sendo líder do Campeonato Brasileiro, sendo líder na Libertadores, o que mais vai querer, né? Claro que a sensação que dá durante o jogo é que o Palmeiras poderia fazer mais gols, poderia talvez sofrer menos em alguns momentos, porque sobra qualidade no time do Palmeiras, essa é a verdade. Acredito que o Abel consegue consertar esse time de uma forma tão extraordinária que parece que tudo é muito fácil se tratando de Palmeiras, né? Mas nós sabemos da dificuldade que para ver o Flamengo tá aí com timão também, né? Como todos dizem, muitas pessoas dizem aí que tem um grande elenco, mas passando grande dificuldade para conseguir vencer na Libertadores. Então tem que valorizar demais essas vitórias do time do Palmeiras, porque além de estar melhorando cada vez mais em questão de entrosamento, ainda está vencendo as partidas. Então isso é muito importante e tem que sim valorizar demais o que tem feito o Abel Ferreira. É simplesmente o melhor treinador de todos os tempos, né, na minha opinião, e consegue
consertar esse time de uma forma simplesmente fantástica. Abel é um monstro e esse time do Palmeiras também tá um timaço absurdo e que pode melhorar ainda mais, porque alguns jogadores poderia render mais e acaba errando muitas jogadas, vacilando em alguns momentos, mas defensivamente acho que o Palmeiras é muito forte, é difícil de conseguir fazer gol no time do Palmeiras, e sempre que o Palmeiras consegue sair na frente do placar, acaba conseguindo segurar demais esse jogo. Então o Palmeiras dá aula, né? Deixa aí sua opinião nos comentários, o que você achou desse Palmeiras, se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo, valeu, fui!